Você é daqueles que fazem de tudo para que o seu direito seja reconhecido, para fazer valer o seu direito? Eu sei que é muito comum no tempo de hoje, percebemos uma grande luta que existe em nosso mundo, justamente de pessoas reivindicando direitos. Se fala de direitos o tempo todo. Eu tenho direito disso, eu conheço meus direitos. Pessoas que procuram a justiça para processar outras. Há muito isso no meio, por exemplo, do mercado de trabalho, onde muitos empregados, não é, procuram processar seus patrões, as empresas que prestam serviço. Eu sei que muitas vezes certos patrões, não é, certos empresários são injustos e oprimem seus funcionários, não podemos negar isso, mas existe também, não é, meio que uma cultura, um entendimento de que o funcionário é um coitadinho sempre e então ele pode e deve realmente ferrar com o seu patrão. Eu digo isso porque, como uma pessoa normal na sociedade, eu trabalho, né? Trabalhei muito tempo no mercado de trabalho mesmo e eu ouvi isso de muitos colegas, né? Inclusive, quando eu saí de algumas empresas já há muitos anos atrás, muitos me incentivaram a fazer isso. Tipo, cara, aproveita e bota a empresa no pau, né? Bota a empresa no pau porque você vai ganhar, de certeza. E já é uma convicção. Então, meio que as pessoas, algumas pessoas, né? Boa parte delas pelo menos, quando vão trabalhar, parece que já tem isso como plano, né? Já faz parte do plano. Você trabalhar, entende? E já sabendo que existe certas irregularidades nas empresas, aproveitar para, quando de repente for sair, processar a empresa e ganhar um dinheiro a mais, né? Para ajudar em alguma coisa ou para fazer realizar alguma das suas vontades. Esse tipo de pensamento não é incomum, infelizmente, certo? Mas nós cristãos, nós temos um caminho contrário a esse. Esse anseio por reivindicar direitos e por ir até o fim, reivindicando esses direitos, sem se importar com as consequências negativas para o nosso próximo, não é um conceito puramente mundano. É claro que nós, como cristãos, nós gostamos de justiça. Nós queremos a justiça sempre. Porém, quando nós somos aqueles que são os ofendidos, nós precisamos também muitas vezes entender que muitas vezes, pelo bem do nosso próximo, nós precisamos deixar isso de lado e simplesmente perdoar ou simplesmente perder. E principalmente quando nós falamos da comunidade cristã. Nós temos que nos perguntar se vale a pena. Há pessoas que são realmente carrascas nesse sentido. Elas não se preocupam com as consequências tão ruins da vida da pessoa que elas vão processar de repente. Não é que a pessoa não tenha direito, mas entenda, não é porque o Estado te dá direito de processar alguém que você, como cristão, vai usar, não é, todas as ferramentas que o Estado tem te dado para destruir a vida de alguém. Porque eu sei que é para isso que muitas vezes as ferramentas do Estado são usadas por muitas pessoas. Nós cristãos não precisamos agir assim. Então podemos, de fato, aprender a perdoar. Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira carta de Coríntios, né, capítulo 6 e mesmo capítulo 9, quando fala sobre a liberdade cristã, e no capítulo 6, quando Paulo toca no assunto de litígio, né, sobre o fato de que alguns irmãos estavam, ao invés de resolverem os problemas mais comuns que tinham entre eles na própria comunidade, buscando o conselho dos próprios irmãos ali, os mais sábios, a liderança, eles facilmente levavam os irmãos para, não é, um juiz ímpio, ou seja, levavam os irmãos para que o Estado resolvesse a demanda e o problema, trazendo prejuízo aos seus irmãos e também envergonhando a igreja. Então, há uma questão muito importante para aprendermos aqui, e Paulo ele retoma esse assunto em 1 Coríntios capítulo 9, mostrando os direitos que ele tinha como sendo o apóstolo que fundou aquela comunidade, que batalhou por ela, mostrando que ele tinha direitos ali e que ele não estava gozando daqueles direitos, mas que ele estava renunciando àqueles direitos para que a vida dele, ou talvez a reivindicação dos direitos, fosse de alguma maneira obstáculo para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então isso é um ponto importante para nós. Nós precisamos aprender, muitas vezes, não é, a deixar para lá, a perdoar, a perder de verdade. Nós não precisamos ganhar sempre. Temos que aprender a perder também. Isso faz parte de nossa vida, tá? Então eu devo avaliar realmente a situação, o contexto em si. Será que a minha atitude, digamos assim, em buscar justiça e fazer valer os meus direitos não trará um mal muito maior, não é, à pessoa que eu procurarei processar pelos meios da justiça do que o mal que a pessoa me causou? Eu tenho que pensar nisso. Eu posso destruir uma família por causa disso aí. Eu posso prejudicar muito os meus irmãos. E pensando agora, para finalizar, especificamente na vida da igreja, né, na vida na igreja, nós temos que aplicar isso à nossa vida como cristãos, como membros da igreja. Começou a chover, que maravilha, né? Como membros da igreja de Cristo.
temos que nos perguntar se estamos dispostos realmente, não é, a fazermos de tudo o que for necessário pelo bem da Igreja de Cristo. Nós somos chamados para todos os dias negar a nós mesmos, né, tomar a nossa própria cruz e seguirmos após Cristo. Então, aprendemos como cristãos a renunciar muitas coisas para a glória de Cristo, mas precisamos fazê-lo também pelo bem da Igreja. Isso é um assunto muito importante, é o que Paulo ensina em 1 Coríntios 9. Temos que aprender, não é, a também perder muitas vezes para não escandalizar nossos irmãos, para não fazer mal aos membros do corpo de Cristo. Não é? Ou seja, aprender muitas vezes a chorar, a perder, não é, a sofrer pelo bem da igreja a qual Cristo tanto ama, não é? Tanto ama que deu sua própria vida por ela. Então pense sobre isso. Aprenda a perder.